Nesse ponto aqui foi feita a cena famosíssima que inaugurou o cinema no ano de 1995. Aqui mesmo, pessoal, a saída de fábrica que pertencia à família Lumière. Eles fizeram essa filmagem e depois mostraram aí em turnês, em viagens, para vender o cinematógrafo. Olha só que ponto incrível que nós iniciamos esse vídeo aqui com vocês. Agora nós vamos entrar na casa da família Lumière, onde vamos mostrar para vocês. Não é um museu que foi colocado ali, era a casa mesmo. E tudo isso aqui era a área de fábrica deles, era algo imenso. Mas vamos contar aos poucos aqui. Já convido vocês a deixarem o quê? O like. Aqui nós estamos na entrada aqui nos Jardins. Para quem vive o cinema de alguma forma, assistindo, produzindo, se emocionando, se inspirando, tudo isso tem a ver também com os irmãos Lumière. Por quê? Porque eles desenvolveram o cinematógrafo e através disso o cinema dá o impulso que precisava. E aqui esse instituto guarda as memórias dos irmãos Lumière. Para mim é um grande momento. Espero que vocês gostem aqui desse vídeo. Se gostarem, compartilhem, comentem depois se vocês também já visitaram, se vocês gostam do cinema, sobretudo também do cinema francês, que na minha opinião é o cinema número 1. Sempre foi vanguarda em questões técnicas, em questões de linguagem. Belíssima peça da arquitetura Art Nouveau. A entrada aqui, enquanto estamos visitando o museu, custa por volta de 9 euros e tem alguns descontos, né, para estudantes, jovens ou idosos. E aqui nós estamos nessa sala e tem um detalhe interessante, porque isso aqui não é um museu que foi colocado aqui ou uma casa importante que abriga a memória dos irmãos Lumière, mas é exatamente a vila da família. Isso aqui foi construído pelo pai entre os anos de 1899 e 1901 e aqui se situava os escritórios aqui da família. De 1920 a 1970 foi escritório da família Lumière. Tem esse histórico e no ano de 1972 ele foi adquirido pela prefeitura de Lyon justamente para preservar a memória dos irmãos. Isso aqui é a maquete. Belíssima, né? Muito bonito. O Antoine, que era o pai dos irmãos Lumière, conhecido, ele já era um cientista. Dentre outras invenções, ele criou um tipo de compressa que curava feridas mais rapidamente. Essa compressa tinha vitaminas A, vitamina D e um bálsamo que vinha do Peru. E é interessante que esse tipo de medicamento, né, de compressa, foi comercializado até o ano de 2007. Aqui olha só que interessante, porque eles colocam os inventores, né, do cinema, pré-cinema. Quem eles colocam aqui em primeiro lugar? Leonardo da Vinci. Olha só que interessante. E seguem aqui uma lista, né, porque todo mundo tentou alguma coisa, né, para criar essa ilusão da imagem. Isso aqui é fantástico. O invento do Thomas Edison, porque a partir do seu aparelho, né, o kinetoscópio, também se basearam nisso para melhorar ainda mais e criar o cinematógrafo. O cinematógrafo era algo mais completo. A família já trabalhava com fotografia, eles ganhavam muito dinheiro com isso, com invenções, com avanços tecnológicos, e isso aqui é o resultado um pouco do que foi esse avanço, né? Essa maquete mostra a casa, né, onde nós estamos, e tudo isso aqui era a vila industrial da família Lumière. A lanterna mágica de Lapierre já criava uma belíssima ilusão imagética, né? Um cartão ali que ele podia se mover, né? A partir desses desenhos, né, que iam se movimentando, já se criava uma história, né? Já se criava uma imagem em movimento. Aqui as placas, né, das lanternas mágicas, como eram assim chamadas, com diversas histórias, né? São sequências de imagens, às vezes não tem uma lógica em si, às vezes tem alguma coisa que lembra uma historinha, tudo muito simples, né? Mas isso também já foi importante para o avanço do cinema.
Essa aqui é a ilusão do movimento, né? Parece que é uma imagem se movimentando em si, mas são muitos quadros aqui, 24 quadros por segundo, que dá essa ilusão do cinema, né? Aqui bem claro isso, né? Quando isso se movimenta a uma certa velocidade, ele cria essa ilusão que nós estamos vendo um vídeo. Tudo tem uma base, né? A base vem do Leonardo da Vinci com a câmera oscura para melhorar ali as técnicas de pintura. E foi algo que aconteceu muito forte no fim dos anos 1800 com todos esses inventos que originaram a fotografia. Então a fotografia, vamos dizer assim, é a avó do cinema, né? Alguma coisa assim. Essa imagem aqui foi gravada exatamente na Vila dos Irmãos Lumière. Todo mundo que estudou comunicação vai ver isso aqui. Não importa se você vai fazer comunicação no ano de 2000 e bolinha, com todas as tecnologias, tem que entender de onde começou. As pessoas começaram a se ver, né? Algo normal. Antes, as pessoas eram retratadas pictoricamente, depois conseguiram registrar isso em imagem, fotografia, mas em movimento assim, era algo assim do outro planeta. Então aqui eles registraram a própria saída da fábrica. É muito interessante. Tem um outro filme, eu não sei se tem aqui, que eles filmam um trem chegando assim, que também causou um grande espanto quando as pessoas viram aquilo em uma sala de projeção. Os irmãos Lumière, eles não eram diretores de cinema, eles não eram roteiristas, não eram isso, mas acabaram sendo tudo. O negócio deles era vender o cinematógrafo, esse invento que fazia um pouco de tudo, até copiar filmes, projeção, cópia, filmagem, tudo tinha nesse aparelho. Tem algo muito interessante que é o pai, né? Porque o Antoine, ele já era dono da maior fábrica de produtos fotográficos da Europa na época, que ficava aqui onde nós estamos, né? Em 1890, ele, o Antoine, viu o invento do Thomas Edison. Só que esse invento do Thomas Edison, ele reproduzia imagens em movimento para uma única pessoa ver. E aí o que ele fez? Ele desafiou os próprios filhos a criar algo que fosse melhor. Melhor como? Que pudessem muitas pessoas verem essa imagem em movimento numa tela grande e que fosse algo que fosse disponível, né? Assim, que fosse melhor, de todos os aspectos. E os meninos, eles tinham 20 e poucos anos, eles criaram o cinematógrafo. Então foi o desafio dos pais, né? Para os filhos, principalmente o Louis, que era um gênio, assim, que já tinha inventado várias coisas na fotografia, mas também o Auguste, que foi o cara que foi capaz de fazer esse invento se tornar público e se tornar desejado. Legal. Esse aqui é o kinetoscópio do Edison e tem uma peça aqui incrível que a gente pode sentir. Isso, primeira vez que eu vejo, só tinha lido. Vem cá ver, vem ter a sua experiência também. Gente, é muito incrível. Imagine, tem esse móvel imenso e somente uma pessoa pode ver o filme que está passando aqui, que é desse tamanho. No caso, eu estou assistindo aqui um espetáculo de dança. Mas deve ter sido uma revolução, hein? Nossa, deve ter sido fantástico quem viu primeiro. Aqui já é o cinematógrafo completo, né? Esse aqui é o número 1. Ele projetou 10 filmes na primeira sessão de 28 de dezembro de 1895 em Paris. Esse aparelho. Isso aqui é tudo, né? Nossa. Isso aqui é tudo. A gente tem que agradecer a isso. Senão a vida ia ser terrível sem o cinema. Imagina. Lindíssimo. E é bonito também, né? Bonito. É lindo. E ele já é bem mais transportável, né? Ah, sim. Do que o do Thomas Edison. Ele já é foi apenas essa pensado para peça. isso, né? Foi pensado para ser Exato. transportado, né? É quase que um invento já pensado para não ficar em um mesmo local. Tanto que eles viajavam muito, né? Para fazer essas demonstrações. Fantástico, nossa. Aquele rolo fotográfico antigo, o pessoal que nasceu depois de 2000 não sabe o que é isso aí, mas antigamente a gente fotografava assim, né? Tinha o rolo do filme. Ó, eu vou apertar o botão, o rolo vai passando nessa ilusão
de 24 frames por segundo, uma sequência de imagem, né? A partir daqui eles patentearam isso, né? E eles eram espertos, né? Eles patentearam já um monte de coisa. Sim. Eles já pensaram em tudo, já pensaram no aparelho que fizesse cópias e tal, como nós falamos, projeções e tal. E eles fizeram outras patentes também. Fizeram e ficaram ricos com essas patentes na área da fotografia. A primeira delas, e que realmente fez fortuna com eles, foi a placa fotográfica seca. Isso daí eles fizeram uma fortuna imediata. Eu acho que no fim das contas eles não ficaram ricos com o cinema, né? Depois eles foram reconhecidos, né? O negócio deles era a fotografia mesmo. Isso aqui é interessante, que é uma vista aérea aqui da vila, que foi feita nos anos 1920. Já dá para ver aqui, né, o complexo, que era gigantesco. Hoje em dia são condomínios que tem aqui, a cidade meio que tomou conta desse espaço e eles conseguiram manter aqui a própria vila e os jardins. Bairro maravilhoso, mas essa casa esplendorosa, né, os Lumière conseguiram iluminar ainda mais esse bairro. E ali a gente viu também que eles realmente fizeram, né, desse local de fábrica, um local de encantamento também. A gente viu que eles chegaram a ter até 200 funcionários, a maioria eram mulheres, e já naquela época, ó, nos idos de final do século XIX, eles já se preocupavam com a questão das mulheres grávidas e da questão de fundo de pensão. Então eles foram inovadores em outros campos também, né? A primeira projeção, que foi feita em Paris, no ano de 1695, também determinou o próprio cinema que nós vemos até os dias de hoje. Eles colocam uma maquete perfeita aqui de como foi essa projeção desses pequenos filmes, né? Fizeram para promover o aparelho. Os lugares de cada um, a posição do projetor, a tela ali no fundo, é o cinema como nós vemos até os dias de hoje. Algumas modificações foram feitas, né, para o conforto, para a experiência ficar ainda mais imersiva, mas em si é isso. Quando a gente monta aquela salinha em casa, né? Quem pode montar aquela salinha em casa, o que ele quer? Colocar um bom sofá, uma boa TV grande ali, fazer uma salinha escura e assistir os seus filmes. É como eles projetaram aqui os filmes, da mesma maneira. Mas nada melhor do que no cinema mesmo, né? A minha mãe é do cinema mesmo. E você continua indo, né? Eu continuo. E cinema de rua, né? Porque o cinema de rua não tem igual. E eu lembro ainda da primeira vez que eu fui no cinema, que o projetor, ele soltava umas luzinhas, porque era o filme, né, assim, que passava em cima, porque não era nada digital. Hoje em dia é digital, já sai na tela, mas Exato. Antigamente é que os mais jovens nem sabem o que sabe. Tinha aquela luz na projeção e tinha poeira, né, Exato. que se enxergava. Tem alguns cinemas ainda que são ainda projeção, em São Paulo ainda tem alguns, agora eu estou por fora, mas tem alguns cinemas que fazem sessões também analógicas ainda. Isso aqui já é um avanço de Charles Pathé, que inclusive tem ainda, né, Cinema Pathé, a produtora de Cinema Pathé. Poucos anos depois, ele já comprime a máquina, tem vários avanços tecnológicos, ela é ainda mais portátil, né, do que antes. Isso vai avançar ao longo dos anos e determina também que o cinema avance também, né. É difícil não olhar também para o chão aqui, né, o pavimento. Isso aqui é ladrilho hidráulico, né? Belíssimo. Ladrilho hidráulico Art Nouveau. Nossa, que isso. Toda a coleção aqui que nós vemos, uma tentativa, né, dessa ilusão de ótica, né? Que eles giravam aqui esse sistema para criar uma imagem em movimento. O teatro de sombras também, que era comum no século XIX. Imagine, pessoal, eram outras épocas, as pessoas tentavam se divertir, né? Vocês estão vendo? Fixa só no espelho. Aí você vê a imagem em movimento. Você viu, Elisa? Que é uma ilusão. Aí eu lembro quando a gente estudava, tinha aquela coisa, tinha alguns professores que seguiam aquela linha mais semiótica, mas sempre tinha aquela história, a imagem é uma ilusão, a imagem é uma mentira, a imagem é um recorte. Aqui a Elisa está recortando um frame do que está acontecendo aqui. Qualquer imagem, uma fotografia não é uma verdade em si, absoluta. E a imagem em movimento, então, é uma ilusão de ótica tremenda. Aí entra outro cara importante mais para frente, que é o Méliès. O Méliès, ele usa isso e começa a criar uma fantasia, começa a criar aquela ilusão de ótica somada
a truques de mágica, que ele era mágico e implementava isso em vídeo. Por exemplo, a Viagem à Lua de Méliès, já viu aquela imagem? Então ele fazia ali uma série de coisas, começava a usar isso, né, a seu favor, a questão tecnológica. Ele foi o precursor dos efeitos especiais. Então quando se fala em efeitos especiais tem que se pensar em Méliès. Inclusive tem um monte de vídeos, pessoal, Méliès, Irmãos Lumière, toda essa gente aqui no YouTube. Felizmente tem coisa boa também e vocês podem acompanhar ali o desenvolvimento, para quem não conhece, o desenvolvimento da imagem, né, e como tudo isso vai avançando. Por que foi legal isso daqui? Porque eles conseguiram fazer a fotografia colorida. E isso durou muito tempo, essa técnica deles, mais de 30 anos, então realmente foi revolucionária e sobrou bastante dinheiro para eles também. Então, esse autocrome é fantástico, porque antes eles conseguiam alguma coisa de foto colorida, mas ficava com baixa qualidade, dava um trabalhão. E aí eles criaram, usando a fécula de batata, bem fininha e colorida nas 3 cores primárias, eles colocavam isso numa chapa, com a passagem da luz, ela pegava essas cores e ficava numa qualidade fantástica. O que você achou? Nossa, demais, e durou bastante tempo, né? Então, desde 1907, quando foi criado, até 1930, que aí a Kodak inventou um outro sistema que foi mais prático para todo mundo, aí foi usado o sistema da Kodak daí para frente. Que legal. Isso me lembrou, pessoal, uma época que eu trabalhei com finalização de arte e a gente também tinha que fazer não esse processo, mas algo muito semelhante, que eram com chapas com as cores primárias. E a gente tinha que colocar tudo muito corretamente, fazer todos os ajustes para que a imagem não ficasse borrada, porque quando você junta várias cores, você tem que ter tudo certinho no mesmo local. Sabe quando a gente compra, às vezes, uma revista ou um jornal e fica aparecendo tudo espalhado, assim, numa nuvem? É porque ele não foi colocado corretamente. Então, acho que tudo vai se ligando aqui nesse museu, né? Isso é que é legal. Que legal. Olha só que interessante, isso aqui é precursor do cinema 3D, pessoal. Em 1920, filho do Auguste Lumière, estava trabalhando também um invento no cinema 3D. Isso com uma série de técnicas aí interessantíssimas, sem a utilização dos óculos, que são um saco, né, pessoal? Já basta a gente que usa os óculos. Eu nunca me interessei muito em cinema 3D, porque, além disso, cinema 3D, os filmes são muito ruins normalmente, né? Mas acho que o nível de concentração do cinema já basta ali na história, não precisa sair mais do que a vida já sai. Mas isso aqui é só um parênteses. Interessa que esses caras são geniais, né? Família pra frente. Nossa, é a ciência na prática da arte, né? Ah, são as lâminas de fabricação das placas de autocrome, dessas placas para fotografia colorida. Essa aqui é uma máquina de 1906. O que as pessoas fazem hoje, né? Registrando seus momentos de família com o celular, eles faziam lá em 1890 e bolinha. E momentos lindos, né? E com isso vendiam seus produtos incríveis também. Isso aqui é o invento do ano de 1903 e aqui a gente vê alguns resultados. Olha a qualidade disso, gente. Olha. Ela é bem alta já. Essa câmera é do Antoine, o pai dos irmãos Lumière, e ela é de 1870, é essa câmera aqui. E aí tem essa foto do estúdio aqui em Lyon. Olha que legal essa fotografia. E ele já tinha ganho dinheiro com o estúdio, né? Mas eles iam avançando, eles iam empreendendo, inventando coisas. Tem alguns detalhes aqui no segundo andar, onde eles mostram o cotidiano, a intimidade da família, o estilo francês, né? Essas camas menorzinhas que para mim são difíceis.
junta com a Elisa fica impossível. Mas é assim que a gente fica aqui quando se hospeda na França. Aqui tem uma bela vista também para a praça, essa junção, né, de tempos diferentes, né? Ali a gente olha o hoje e aqui o passado. Isso aqui também é um dos precursores do cinema, invento de 1834, como se fosse uma animação. Olha só, a mágica vai acontecer. Essas imagens também criam essa ilusão de movimento. É como se fosse a técnica que a gente chama de stop motion hoje, muito utilizada na animação. Mas parece que todos esses personagens estão se mexendo para cima, para baixo, meio que uma torre de Babel ali em cima dançando, girando, mas na verdade estão todos parados. Olha só que interessante. Pessoal, quando nós colocamos Lyon no roteiro da viagem, eu já tinha pensado aqui em visitar a casa dos irmãos Lumière, da família, né, na verdade. Foi uma grande emoção visitar esse local, que eu acho que faz parte da vida de cada um. Para mim não foi diferente. Então, nós acabamos aprendendo mais aqui, tendo contato com as experimentações. Estar nessa casa aqui aumenta essa sensação imersiva de uma forma incrível, porque foi aqui que essa família viveu, nesses jardins, fizeram tantas coisas, e aqui ao lado era a fábrica. É uma visita imperdível aqui na França, a cidade de Lyon, não apenas pelo Museu Lumière, tem tantas coisas aqui na cidade, mas dá uma brilhantada também, principalmente para quem tem contato com o cinema, para quem reconhece o cinema como algo impressionante. E o que eles fizeram para vender o produto, na verdade, foi cinema, né? Eles acabaram dirigindo, acabaram atuando. Criando o documentário, criando a possibilidade de colocar uma comédia em forma de filme. Eles criaram tudo, na verdade, até a estética, né, Felipe? A estética. Eles começaram com uma estética totalmente artística, eles não começaram de qualquer jeito. Então, esses caras realmente a gente tem que prezar. Eu acho que você viveu o cinema desde adolescente, né? Mas estar aqui é uma emoção muito grande. Os produtos depois, em termos de máquina fotográfica também, que eu não conhecia a máquina fotográfica Lumière, é incrível. E pena que foi uma fase que passou, mas passou possibilitando a gente ter hoje a fotografia como algo que faz parte da vida de praticamente todo mundo. Se não fossem essas pessoas iluminadas, talvez a gente estivesse em outro estágio nessa questão de fotografia, de cinema. E eu só tenho a dizer, vamos no cinema?